Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando nas riquezas insondáveis da nossa união com Cristo. E hoje eu quero falar que ao estarmos em Cristo, nós estamos em aliança eterna. Pois foi Ele que se entregou por nós. Efésios capítulo 5, versículo 25 nos diz assim: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É glorioso nós estudarmos o que significa isso tudo que nós estamos aprendendo. Uma das coisas importantes é que nunca estaremos sozinhos. Jamais nós seremos separados de Deus, nós somos um com Ele. Por que temer? Por que sentir tanta insegurança e solidão? Se nós estamos com Ele mediante a nossa união, a união das suas duas naturezas. Ele uniu Deus e o homem em um ser humano novo, Jesus Cristo. Jesus, ele não poderia dissolver a sua união com a humanidade do mesmo modo que ele não pode separar a sua divindade do corpo humano que ele tomou para si. Simplesmente não há como superestimar a aliança eterna que ele fez para estar conosco. Entretanto, como nós já começamos a entender, existem outras coisas importantes pela qual somos um com eles. E como diz, por aliança eterna. E quando a gente lembra de aliança, a gente lembra de casamento. Nós somos um com Ele em casamento. A nossa união com Jesus é mencionada de várias formas na Bíblia. Lá em João capítulo 15, ele fala sobre uma videira e seus ramos. Em Efésios capítulo 2, versículos 19 a 21, que você pode ir lá para ver, ele fala que nós somos um edifício e também seu alicerce, já falamos sobre isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, ele fala que nós somos um corpo e seus membros. Mas cada uma dessas imagens é apenas uma metáfora, com o objetivo de nos ajudar a entender a realidade que é o nosso casamento com Ele. Na eternidade não seremos ramos, edifícios e nem corpos, nós seremos uma noiva. O casamento com Cristo é mais do que uma metáfora, é a realidade a que todas as outras metáforas se referem. Paulo ele chega a essa verdade quando lhe dá instruções aos maridos na passagem bem conhecida de Efésios capítulo 5. Para ajudar a extrair desses versículos as verdades acerca do amor de Jesus por nós e do propósito que Ele tem para nós como sua noiva. Vamos parafrasear esta passagem de modo que o foco esteja na obra dele e não na nossa. Você vai notar que removemos as ordens dirigidas aos maridos e deixei apenas as descrições da obra de Jesus. Acredito que este seja um uso legítimo dessa passagem. Nós vamos usar o próprio Paulo, que escreve as instruções aos maridos nas verdades que se referem então a Cristo e também à sua igreja. Efésios capítulo 5, versículos de 25 a 32, que dizem assim: Cristo, ele amou a igreja e se entregou por ela,
para santificá-la, e depois de tê-la purificado pelo lavar da água com a palavra, para apresentá-la a Ele mesmo em esplendor, sem mancha, nem ruga, nem nada semelhante, para que a igreja seja santa e sem defeito. Ele a amou, como a seu próprio corpo, e visto que é um com ela, quando a ama, está também amando a si mesmo. Jesus nunca odiou a sua própria carne, antes alimenta, dela cuida, assim como faz com a igreja, porque nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério ele é profundo, e eu estou dizendo o que se refere a Cristo e à igreja. Amados, antes de mais nada, vamos apenas admitir que essas verdades são um profundo mistério para nós. Como podem os milhões de crentes que compõem a igreja ser unidos em casamento com Deus, que também é homem? Enquanto nós estamos aqui na terra e Ele está lá no céu, fazemos um coro com o pensamento de Paulo. Isso realmente é um mistério profundo. Portanto, vamos começar a nossa busca por essa compreensão com humildade, dizendo que, embora estejamos dando um mergulho no escuro, pedindo a Deus que nos ilumine, não seremos capazes de enxergar tudo claramente. Algumas coisas simplesmente continuarão sendo um mistério para nós, pelo menos por enquanto. Podemos ter certeza, no entanto, de que Deus nos dará iluminação para entender tudo o que nós precisamos saber agora, nesse tempo. Nossa passagem começa assim: Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Tudo o que vimos até agora demonstra o seu amor sacrificial. Ele se angustiava com a situação desesperadora da sua pobre noiva. Por isso, então, movido pelo amor, entregou a sua própria vida para aliviar o sofrimento dela. Ela estava perdida, sozinha, separada de Deus, sob condenação e também sem esperança. Como noivo amoroso, então, ele se afligia com os problemas dela. Jamais disse: você fez a cama, agora se deite nela. Não, ele foi generoso. Ele se doou. Ele abriu mão da liberdade que tinha como espírito e se revestiu eternamente da carne humana. Abriu mão de sua prerrogativa de governar como rei e entregou a sua vida para se tornar um servo. Além disso, ele abriu mão também do seu relacionamento com o Pai, quando tomou sobre si toda a rejeição e isolamento que nós merecíamos. Ele se entregou por sua amada, sua noiva, a igreja, a sua bela noiva. E ele fez isso. Jesus entregou-se para ter uma linda noiva. Ele se doou para embelezar a sua noiva, apresentando então para ele mesmo sem nenhum pecado, sem mácula, como diz, nem ruga e nem defeitos. A sua autoentrega, o seu sacrifício, a transforma de rebelde indecente em uma noiva definida pela palavra esplendorosa. Cristo deu a essa noiva linda o maior presente que ela poderia receber. Ele deu a si mesmo, purificando-a pelo lavar da palavra do Evangelho, para palavras transformadoras de vida acerca da sua obra em nosso favor, que todos os dias nos santifica e nos purifica. Enquanto estamos aqui meditando nessas palavras, estamos sendo santificados e purificados por ela. Seu único objetivo era nos tornar adequados para ele, uma gloriosa rainha digna de um rei. Como esse noivo é diferente dos outros. Muitos homens procuram uma mulher que já seja linda, uma mulher que reforce o seu currículo e faça os outros homens os enxergarem como pessoas de valor.
Jesus? Ele fez exatamente o contrário. Ele procurou e encontrou a criatura mais vil que existia e se pôs então a embelezá-la, tomando sobre si toda a sua vileza, imundícia, e se identificando completamente com ela, refazendo assim a sua imagem, a sua própria imagem. Claro que no final isso resulta na glória dele, mas não do modo que a maioria dos homens procura se promover. Amando-a, Jesus, na verdade, amou o próprio corpo, pois tomou para si a forma dela e a amou, já que pela encarnação ela era como ele. Cristo se tornou uma espécie dela, uma de sua raça, de sua carne. E Paulo então escreve, e para finalizarmos, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. E quando se aplicam essas palavras a Jesus e não a maridos humanos, a verdade se torna então muito preciosa. Ele não odiou tomar nossa carne sobre si, nem jamais odiará ou olhará para nós com desprezo por sermos apenas carne e sangue. Em vez disso, Ele nos ama, nos alimenta, Ele cuida de nós porque é exatamente como nós. Amados, que Deus abençoe você e que essa reflexão possa chegar ao seu coração, igreja amada do Senhor. Amanhã nós vamos continuar falando como é que este Jesus cuida da sua noiva. Que Deus te abençoe e até lá!